Aleluia, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. Só o Senhor é Deus. Minha irmã, vou trazer uma palavra aqui de Miqueias, mas primeiro eu vou fazer um apelo para vocês que vão assistir nos outros grupos. Os que não servem a Deus, procuram a igreja evangélica. Os que não servem, os que estão desviados. Jesus manda: vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar suas peças da carga, eu vos darei descanso. Minha irmã, a nossa solução é Jesus. Não adianta vocês que é desviado, não adianta vocês sair da presença de Deus, da presença do Senhor Salvador Jesus Cristo, para ir beber, para ir curtir outra vida, deixar os santos mandamentos do Senhor. A irmã Bélia até deixou em 2 Pedro 2, que tem gente que deixa os santos mandamentos de Deus. Para quê? Para ir buscar coisas, acha que está bom, mas é coisas impuras. Se você ler 2 Pedro 2, é muito forte. A irmã Mary deixou a semana retrasada na igreja. Eu comecei a me dizer, mas é forte, mas escute. Mas nosso Jesus lhe aceite de braços abertos. Escute, minha irmã. O que é que você está passando? Por provação? Caso do marido? Caso do filho? Jesus lhe ajuda a você passar por essas provações. O nosso Jesus é aqui nesse mundo, minha irmã. Não foi para tomar nada de ninguém. E ele veio aqui para nos salvar. Escute essa palavra e medite bem. Vocês que vai assistir nos outros cultos, você não precisa pagar nada para chegar até Cristo. Não, eu vou dar aqui R$100 porque eu ganhar minha bênção. Não. Jesus pediu alguma coisa para ninguém, minha irmã? Não. Jesus, os apóstolos de Cristo pediu? Paulo pediu. Em 1 Coríntios 16, para as igrejas que estavam passando por necessidade. Uma vez para Jerusalém, outra vez para a Judeia, que estava em necessidade. 1 Coríntios 16, verso 1 em diante, o povo que estava em Jerusalém, os crentes que toda a vida teve crente pobre. Em 2 Coríntios 8, ele falou, eu identifico a profunda pobreza. Hoje em dia, se você falar que é pobre, você for falando, mas Deus não está lhe ajudando, não. Paulo não tinha dinheiro, não. Hoje em dia, não. Que alguma coisa de errada com você. Não, minha irmã. Não, meu irmão, não é não. Para ver se tem um bilionário ali, está diante de Satanás. E você está diante de um Deus vivo. Senhor, só tenho ti. Senhor, minha esperança é ti. Me socorre, Pai Santo. Me ajuda, minha vida, Deus me ajuda. O bilionário morreu. E tem uma coisa. Deus, o nosso Jesus, Pai da glória, não está por riqueza que eu tenha, ou outros têm, Bill Gates tenha, outros bilionários têm, você tem. Não, Deus está por obediência. O nosso Jesus não trabalha através de dinheiro. Esse dinheiro, o Deus Mamon, vamos botar para hoje, esse Deus Mamon, tiraram a palavra até de Deus. O pastor Disseu foi para o monte orar, ele me falou que só via gente com cajado. É o cajado. Cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? A santa palavra de Deus. Cadê ela? Não existe. Estão subindo só com cajado. Mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus está por fora. Se você
Não, tem gente direito, sempre eu falo que tem pastores, tem presbítero, tem mulheres, tem tudo, gente, tem gente santo que não quer. A igreja lá mesmo não está dando para ninguém, não. A minha, não pede nada para ninguém, não. Se você quiser dar, dá. Se não quiser, não pede nada para ninguém, não. Agora, minha irmã e meu irmão, tem gente aí que ele tira, olha, se você só ora, minha irmã e meu irmão em Cristo. Eu botei até no meu, tá no meu Manuel Lopes. Olha, o homem só ora, um pastor só ora se o dinheiro cair na conta, minha irmã. Saia fora desse lobo. Isso é um lobo feroz, que nosso Deus não vai cobrar a oração de ninguém. Ninguém não teve nada, minha irmã. Os que cobravam eram um espírito, eu vou deixar dele. Eu vou deixar esses espíritos que cobram, minha irmã e meu irmão. Escute, como é que eu estou deixando a santa palavra de Deus, estou mandando você botar dinheiro em minha conta? Tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado, que na Bíblia não está escrito. O Paulo prega, bota dinheiro aqui na minha conta. Pedro, bota dinheiro na minha conta aí. O Timóteo, bota dinheiro. Os apóstolos que não. Jesus vai. De graça recebeste. Jesus deu foi de graça para nós. A vida eterna, não foi dinheiro, não veio oferecendo dinheiro, não. Jesus veio oferecendo a vida eterna. Judeu, permanece nas minhas palavras. Verdadeiramente serei os meus discípulos. Conhecerei a verdade, e a verdade o libertará. João 8,31. No verso 32, eu conhecerei a verdade. E a verdade vos libertará. Por quê? Porque quem liberta é a palavra. Saul não obedece às minhas palavras. Acaba com os amalequitas, Saul. Trouxe até o rei. E trouxe gado. Depois que jogar em cima dos guerreiros, os guerreiros. O rei era ele. Deus tirou o espírito dele. 1 Samuel 16,14. Tirou o Espírito Santo que Deus tinha dado para ele e botou o espírito mal da parte do Senhor. Ele é amor, mas é justiça também. Não obedece. Ficou perturbado. Queria matar porque queria matar Davi. Mas jogou a espada para cravar Davi no peito. Deus livrou. Só andava atrás de Davi para querer matar. Davi, meu irmão e minha irmã, o homem era amoroso. Ele amava Saul. Mesmo Saul querendo matar, eu não vou mexer com o ungido, não. Ungido não. Ali está fora da presença de Deus. Eu tenho rejeitado Samuel. Se Deus tira o Espírito Santo, olha, escute, meu irmão. Para você não, cuidado, não mexe com ele, não. Porque ele é ungido. Vou botar aí. Eu estou aqui. E estou dizendo que você vai ser abençoado por Cristo se você botar R$1.000 na minha conta. Sim, R$500. Eu falo isso para você. Minha irmã, eu sou um lobo. Nosso Deus não trabalha através do dinheiro. Gosto de repetir. Nosso Deus trabalha através da obediência minha e sua. A obediência minha e sua. Escute. Então o Saul andava perturbado. Que Deus tinha tirado o Espírito Santo dele. Davi não matou porque ele não quis, que ele amava. Eu não vou tocar no ungido do Senhor, mas ele queria matar. Nos 10 anos de perseguição, Deus que não deixava. Estava numa caverna. Um dia, no Salmo 142,
Ele estava na casa, e tira a minha alma da angústia, para que te louve o teu nome, porque o Senhor queria, estava na caverna, estava louvando, ia para o deserto, e morreu até novo, 70 anos. Por quê? Pelo tanto sofrimento que ele passou nessa terra. Jesus falou, no mundo terá tribulação. Tribulação, minha irmã. Às vezes você está na angústia, atribulado, porque é uma ordem. Todos os seres aqui, minha irmã e meu irmão em Cristo, passaram por tribulação. Passaram por nudez. Quase todos eles. Aqui o apóstolo Paulo foi um homem que escreveu 13 cartas. Mas escute, ele tem hora que estava sem comer. Não tinha dinheiro para comer. Quando foi preso e levado para Roma, ele não tinha dinheiro para comprar uma capa. A teologia da prosperidade, não, isso aí não aceitar com Paulo. Escute, Elias, que foi levado para o céu, só deixou uma capa. Paulo estava sem dinheiro de comprar a capa. João Batista estava no deserto, ali no deserto. Não, moço, tem alguma coisa, algum problema com você. E os santos de Deus? Que não tinha nada. O próprio Jesus disse, o filho não tem para reclinar. O próprio Jesus, minha irmã, o dinheiro, minha irmã, dinheiro não vai levar ninguém para o céu. O que leva nós para o céu é a obediência. Porque o dinheiro o ímpio tem, o macumbeiro tem, o feiticeiro tem, os idólatras tem, os budistas tem, os ateus tem. Oh, mas meu pastor tem dinheiro um avião. Eu sei que não tem um avião, mas ele só vai ele vai chegar aqui sem andar diante de Deus com fidelidade. Porque no avião dele, não, que o ateu que não conhece Jesus, ele tem. Escute, o ateu tem. Você está pensando que esse Bill Gates é crente? Você está pensando que esse Elon Musk é crente? Você está pensando que esse bilionário é crente? Não. A terra Deus deixou para o filho do homem. Deus não mandou Jesus a você. Todo mundo que se vê a Jesus é crente. Você sabe que 95% das igrejas evangélicas, povo é pobre. O pobre, um pobre que não tem dinheiro, tem a glória lá esperando. Olha só, 95%. Quem tem um carrinho mais ou menos, às vezes só tem ali, está pensando que está devendo. Está devendo umas prestações, está se preocupando para pagar, para lutar, mas não é rico. Os bilionários, os trilionários, Robert Marinho é crente? Deixou um império aí. Não. Aqui se obedecer. Não tem negócio de bonar, porque eu sou um líder. Um líder tem dos 10 mil igrejas. Oh, que benção. Você está andando diante de Deus com fidelidade? Você está seguindo a palavra de Deus, você é uma bênção, você vai para o céu. Mas não fique querendo enganar os outros, achando porque tem um templo bonito. Minha irmã e meu irmão em Cristo. Vou entrar na palavra daqui a pouquinho. Mas olha só, o rei Davi deixou ouro, deixou prata para Salomão para o templo de Deus. Salomão construiu o templo de Deus. Mas sabe o que Deus falou para Salomão à noite? Teve em visão, falou para Salomão: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, não é o templo de ouro, não, é o povo, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. A oração dele. Mas tem que se converter. Salomão tem que se converter. O Manuel Lopes, você tem que se converter.
Nós não temos, minha irmã, é tão forte que se eu tiver com raiva do irmão, da irmã, Deus não quer nem minha oferta. Mas eu posso botar para me amostrar. Querer me amostrar. Vocês não têm, 100 conto para me amostrar. Eu com raiva do irmão. Primeiro conserta com teu irmão. Primeiro conserta com teu irmão, para depois entregar a oferta no altar. Minha irmã, é sério, é sério. Por isso que Jesus falou. O que foi que Jesus falou? Os discípulos falaram, chega aqui rapidinho. E o discípulo falou, onde foi, meu pai? É 18? Deixa eu ver se o discípulo falou, qual é o maior no reino do céu? Mas escute, você acha que é 18. 18, deixa eu ver se é 18. Daquele dia. Aqui, olha. Mateus 18. Olha só. E aqui depois eu falo. Da Miqueias. Olha. Naquele mesmo. 18, verso 1. Mateus 18, verso 1. Naquele momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Olha, Senhor, quem é o maior no reino do céu? Sabe o que foi que Jesus falou? Minha irmã, é a palavra que eu acho mais difícil, mas para Deus é fácil. Ele falou, olha que nosso Jesus, verso 2 agora, olha que Jesus falou, e Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles. Minha irmã, uma criança, colocou no meio dele. Criança, se você bater nele, bate nele, ele chora, ele só espirra, depois ele está aqui. Hoje tem gente, minha irmã, tem gente que estava com 20 anos, 30 anos, com raiva do irmão. Eu já vi uma mulher lá, o irmão querendo se humilhar, pedindo perdão, e ela correu. Uma pastora. Nem correu. Eu já vi tanta coisa. Então Jesus, o que foi que Jesus fez? Chamou a criancinha. Vem aqui. Escute bem, vou deixar de novo. E Jesus, chamando uma criança, colocou-se no meio deles e disse: com toda certeza vos afirmo que se não vos converteres e não vos tornar como essa criança, de modo algum entrarão no reino do céu. E nós temos que se esforçar e tirar todo o mal de nossos corações. Nós temos, minha irmã e meu irmão Cristo, nós temos que se tirar. Senhor, me ajude. Me socorre, Senhor, que eu não quero, esse mal está no meu coração, eu estou com raiva do meu irmão, estou querendo o mal do meu irmão, eu quero que ele perca o carro, eu quero que ele... Você tem que pedir, minha irmã. Um dia eu estava falando para Alexandre, quando a minha irmã uma vez comprou um carro, um Golf, a síndica foi bater lá uma vizinha foi bater lá no síndico, procurando se estava devendo algum condomínio. Minha irmã, o que eu tesourei, a vez está na sua mesa, com inveja de você. Com inveja de você. Jesus chamou a criança, vem aqui. De novo, vou deixar de novo. Vou deixar mais uma vez. Ele disse, com toda certeza vos afirmo, que se não vos converteres e não vos tornar como a criança, como uma criança, de modo algum entrará no reino do céu. Porque todos aqueles que se tornam humildes, como essas crianças, porque a criança é humilde. Por que a criança é humilde? A criança mesmo, ela não guarda raiva. Não tem rancor. Mas nós, tem gente mesmo aqui, se botar então uma roupa bonita, um lambo velho, já quer pisar nas pessoas. Olha, portanto,
todo aquele que se tornar humilde, como esta criança, esse é o maior no reino do céu. Quem é você? Vamos dizer, vocês discípulos, vocês têm que se tornar igual a essa criança aqui. Ser humilde. Não guardar nada de raiva de nossos irmãos. Essa é a realidade, meu irmão. É difícil, é dura, é dura. É forte essa palavra. Porque para nós ficar, ser humilde como uma criança, dá um tapa de você, fala mal de você, você não tem que ter raiva dele. Senhor, me limpa. Tenha de misericórdia de mim. Porque eu sou fraco. Mas o Senhor é meu Deus, é minha luz e minha fortaleza. Vamos voltar aqui para Miqueias. Vou deixar aqui a palavra. Aqui de Miqueias. Agora escute, meu irmão. Aqui é por liderança. Agora escute. Mas é liderança errada. Não é liderança que anda na palavra de Deus com sinceridade. Isso aqui pode estar errado. Quem tiver errado vai doer. Escute. Miqueias 3, verso 1. Então eu disse, ouve-vos, rogo-vos, chefe de Jacó, vos príncipe da casa de Israel, não sois vós conhecedor do direito? Vocês, príncipe de Israel, vocês conhecem o direito. Mas escute, Deus está falando aqui, vou explicar para vocês, para você não ficar confundido. Deus está falando com líderes, os sacerdotes, nós vamos chegar lá, e os profetas. Desculpe, nós vamos chegar lá. Deus está falando, não está falando com o povo. Escute, está falando aqui para ele, líderes. Verso 2 agora. Vós que eu dei o bem, sois apaixonado pelo mal, que arranca a pele do meu povo e a carne dos seus ossos. É forte. Que arranca a pele do meu povo. Não é a pele, não. Não é arrancando assim, não. Você vai me dar seu carro. No seu carrinho de você andar, você não tem fé? Dê o que você tem do banco, dê tudo. Que arranca a pele do meu... Vou deixar de novo. Vou para você escutar de novo. Que palavra forte. Vós que eu dei o bem, sois apaixonado pelo mal, que arranca a pele do meu povo e a carne dos seus ossos. Vocês, príncipes, líderes, sacerdote, profeta, vocês estão arrancando a pele do meu povo. É forte. E tem desses mesmo. Tem homem direito. Vamos voltar para hoje. Tem homem direito nesse mundo. Tem um homem que anda diante de Deus com sinceridade. Mas tem gente que, se for possível, então, o que você tem. Da sua casa, você vai morar debaixo da ponte. Escute. Verso 3 agora. Aquele, pois, que alimenta da carne da minha gente, arranca suas peles, despedaça seus ossos e corta como se fosse carne para cozer em panela. Arranca a pele da minha gente. É o povo de Deus. É o povo de Deus que estava sofrendo na mão da liderança do sacerdote e dos profetas. Vou chegar lá para você ver. Só ao começo. Aquele que arranca a pele do meu povo. Meu povo. É o povo de Deus. Mas está sendo enganado por eles. Mas o homem, você chega no igreja e se impressiona. Deus não está com pressão de igreja não, meu irmão. Deus quer saber como é que você está diante dele com fidelidade, que é da palavra dele. É só nós ler a Bíblia. Aquele, pois, que se alimenta da carne da minha gente, arranca suas peles, despedaça os seus ossos e corta como se fosse carne para cozer em panela. Mas não é cortar não, tiro. Você não tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que trazer dinheiro, dê primeiro para mim.
Dê para Deus. Depois você vai ver, né, todos? Um buscar um novão, outro com a mansão. Aquele que alimenta da carne da minha gente. Agora escute. Vai chegar a hora. Verso 4. Chegará a hora em que clamarão ao Senhor, porém ele, mas não responderá naquele dia. Ele esconderá a face, devido de toda a malignidade que eles têm praticado. Vai clamar a Deus. Se às vezes você pensa que o homem é tão santo, ele está clamando a Deus e Deus não está ouvindo. Porque ele está fazendo coisas mal. Não é o modo trono, o modo, parede de ouro purinha essa parede. Não, Deus não por ouro. Vou repetir. Davi deu toneladas de ouro para a casa do Senhor. Salomão construiu. Foi ouro, foi prata, e os chefes também deram ouro, foi prata. O povo não obedeceu. Sabe quem Deus mandou? Nabucodonosor. Fechou Jerusalém, matou um monte de gente e queimou a casa do Senhor. Se você ler segundo Crônica 36, 15, você vê, meu irmão, de 15 em diante, minha irmã, Deus não está por dinheiro, nem prata, nem ouro. Deus está por obediência. Minha irmã e meu irmão em Cristo, o rei Davi, ele pegou a arca de Deus e colocou em cima, fez um carro novo e colocou num carro de boi. A arca de Deus. Escute, é sério. O rei Davi, homem segundo o coração do Senhor, fez isso. Só que Deus tinha falado para Moisés que carregava a arca dele é só o levita. Os levitas que são consagrados. Escute. Davi colocou a arca de Deus. Vamos supor. O boi tropeçou. Escute. Vai ter qualquer problema. O boi tropeçou. Deus matou. O Uzá foi pegar para segurar o carro. Deus matou. Davi se encheu de tristeza. Porque era amigo dele. Uzá era amigo dele. Eu era amigo dele. A arca foi parar na casa de Obed-edom, em Gade. Escute. Só que o rei Davi, ele ficou com medo. A Bíblia fala que ele ficou com medo. Como é que eu posso levar a arca de Deus? Mas em 1 Crônica 15, ele se arrependeu. Ele falou, nós erramos. Tem que nós reconhecer nosso erro. Por isso que da descendência de Davi veio Jesus, o Salvador do mundo. No 15 ele começou, mandou os levitas, se você ler tudo, mandou os levitas se consagrar. Chamou, aí Davi, tu pode pular. E vinha todo mundo alegre na primeira vez. Que a alegria, nem toda alegria Deus está se alegrando. Todo Israel vinha alegre, pulando o rei Davi. É o mesmo que tiveram e saltando, e pulando com a arca de Deus. Deus matou Uzá. Porque não estava certa. A presença dele estava no carro de boi. A presença de Deus estava no carro de boi. Quem botou a arca em cima do arco foi o filisteu. Escute, Deus não aceitou, matou, ficou na casa de Obed-edom. Obed-edom, Deus fez prosperar a casa de Obed-edom. Escute, Davi reconheceu seu erro. Ninguém pode pegar a arca do Senhor, a não ser os levitas, que são consagrados. Pode levar para Jerusalém. Mical vai ficar com inveja. Porque o rei Davi pulava, ele saltava, ele vestia uma roupa de um fino. Por quê? Porque ele estava na palavra de Deus. Mas quando não está, vai entrar em tristeza. Escute, vamos voltar para aqui.
Vou chegar aqui de novo, vamos ler, Miqueias, verso 4, eu vou deixar aqui de novo, verso 4, 3, verso 4. Chegará a hora em que clamará o Senhor, porém ele mas não responderá naquele dia. Ele esconderá sua face, devido a toda a malignidade que eles têm praticado agora. Portanto, assim diz o Senhor, certamente os profetas que induzem o meu povo a erro. Esses profetas, esses sacerdotes, está induzindo o meu povo a erro. Erro meu. Porque você está pensando que eles está certo diante de Deus, e não está. Deus lhe mostra que ele não está certo. Está induzindo o povo de Deus. O meu povo é o povo de Deus. Nós temos que ter cuidado. Eu sou um presbítero, mas eu não posso fazer coisas que estão fora da palavra de Deus. Mas eu posso porque eu sou presbítero. Eu não posso não. Vai chegar a hora que clamarão o Senhor não ouvirá. É forte, é forte. É forte, meu irmão. É forte, meu irmão em Cristo. O 9, verso 9 agora. Miqueias 3:9. Ouve agora isto, chefe da casa de Jacó, vos maiorais da casa de Israel, que abomina o juízo e perverte todo o que é reto. Chefe, sacerdote, profeta, líderes. Agora, escute. Ao 11. Os seus chefes dão sentença por presente. O chefe. Agora, escute. O chefe dão sentença por presente. É tudo querendo ganhar. O seu sacerdote ensina por interesse. Escute-me. Estou trazendo aqui a palavra, mas você vai me botar um pix para mim. Estou com interesse. Eu não estou querendo que você vá para o céu, não. O meu interesse é você me dar o seu dinheiro. Seu sacerdote. Vou deixar de novo para você escutar bem. Olha, vou escutar bem. Os seus chefes dão sentença por presente. E o seu sacerdote ensina por interesse. Os seus profetas adivinham por dinheiro. Oh, meu Deus. Mas tem gente desse jeito. E achando que Deus está ouvindo. Profeta profetizando. E é verdade, hein? E fala um problema seu. Não é mentira, não. Tá a Bíblia fala no Velho Testamento, tem muito. No Novo também tem a escrava. Que enganava a cidade. Eles enganam o mundo. Eles têm capacidade para enganar o mundo todo. Está escrito em Apocalipse. Ele foi enviado aqui para essa terra e tem enganado esses espíritos que quer só dinheiro. É por interesse, é por dinheiro. Olha, Miqueias, os sacerdotes, os profetas, os líderes, só quer grana. Tudo é por dinheiro. Eles têm adivinha. E tem esses espíritos, não, que é Satanás. É Satanás. Eu gosto sempre de deixar. Eu estou deixando porque tem gente que pensa que é Deus. Não, é um espírito maligno. Toda vez que Paulo, eu estou deixando, eu deixo quase todos. Toda vez que Paulo passava para orar, lá no Tiatira, a escrava, o espírito do demônio, falava: esse homem que anuncia o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ela duvidava. Ela sabia, porque era um espírito mau. E contava, e arranca dinheiro. Minha irmã, eu vou lhe dizer, olha, você chega na igreja. Você chega na igreja, cara, por causa do filho que está na droga. Aí você, Senhor, tenha misericórdia.
Aí entra esses espíritos, fala, olha, você está passando por isso. Você está passando por isso. Deus está me mostrando que o problema dele é que ele arranca dinheiro do nome do nosso Senhor. Meu irmão, vou pegar para vocês escutar, porque eu gosto de deixar, eu sempre gosto de deixar, não ficar caindo em que eles falam certinho. Eles falam certinho, olha, por sentença. E depois ele disse, mas o Senhor está no nosso meio. Nenhum mal vem sobre nós. Ele ainda fala o Senhor. Agora aqui vem. Escute aqui bem. Escute bem onde que é. Aqui, ó. Aqui em Atos. No Novo, para dizer, não, porque no velho está cheio, está em Isaías. Tem isso aqui, tem um monte de coisa de jeito para fazer adivinhação. Tem muitos lugares. No velho. Agora escute aqui. Escute aqui, que eu gosto de deixar nós não se enganar. Não se enganar. Aconteceu o que do Paulo, 16. Para o lugar de oração, saiu no encontro uma jovem escrava, que estava tomado por um espírito, pelo espírito que usava para prodigar evento futuro. Desta forma, ela arrecadava muito dinheiro para os seus senhores por meio da adivinhação. Os profetas de Miqueia 3:11, eles também arrancavam muito dinheiro através da adivinhação. Porque põe o nome de Deus, escute aqui, quer ver? Porque ela arrancava a cidade de Tiatira, vinha tudo para ouvir esse demônio falar. Ouvi. Agora, o verso 17. Seguindo Paulo, e nos vinha essa moça, gritando diante de todos: este homem são servo do Deus Altíssimo, vos anuncia o caminho da salvação. Falando a verdade. Está errado? Não. Mas a verdade deles é para pegar o demônio usa, para depois torcer a palavra, para dizer que é Deus. Aqui é um demônio. Aqui no 16, ó. Paulo liberta a jovem do demônio. Esse homem que anuncia o caminho da salvação. Ele já foi expulso de lá, que Deus expulsou ele. São servos do Deus Altíssimo. Verdade. Por isso que tira dinheiro das pessoas. Por isso que muitos tiram dinheiro da pessoa. Eu estou deixando em várias mensagens que eu deixo, para a pessoa não se enganar. Por que tira o dinheiro? Fala o problema. Essa escrava falava o problema, todo o problema que tinha. É ou não é? É. Agora você não dá dinheiro. E o nosso Deus não trabalha através de dinheiro. Se vós obedeceres, comerei o melhor da terra. Se fielmente obedecer o Senhor teu Deus, e tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos, que nesse dia eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Obedecer os seus mandamentos. Obedecer o mandamento de Deus não é você dar o que você tem para Deus, não. Não. Que você vai dar para mim. Minha irmã, tudo que... O seu carrinho. Você não tem um carrinho muito bonitinho, não? Pode dar para Deus. Você não tem fé? Esses espíritos fazem isso. Faça o seu problema. Fala o seu problema, depois você pede dinheiro. Minha irmã, não é fácil. Não é fácil. A pessoa, você vai para a igreja, tem gente que já nem lê a Bíblia. Você sabe disso. Tem gente que nem lê a Bíblia, não sabe nem abrir o livro da Bíblia. Um espírito desse estava enganando a cidade de Tiatira. Os sacerdotes, os profetas estavam enganando o povo de Israel. O povo de Deus. Cuidado, minha irmã e meu irmão. Estava enganando o povo de Deus. Os sacerdotes, os profetas, os líderes.
que arranca a pele do meu povo. E a carne, esses demônios aqui estão tirando do povo de Tiatira. Escute. Ela insistiu em agir assim por vários dias. Agora, escute. Finalmente, Paulo irritou-se com aquelas atitudes e dirigiu-se ao Espírito e repreendeu. Ordeno a ti, em nome de Jesus Cristo, que retire dela. E ele, naquele mesmo instante, saiu. Minha irmã. Eu estou deixando, eu sempre vou deixar para você não se enganar. Que ele fala a verdade. É um espírito. Mas Paulo se irritou. Paulo não quis gambu da boca dele, não. Porque Paulo sabia que era um espírito. Você hoje em dia sempre gosta de falar. Esse homem, que tem um espírito do demônio, esse homem que anuncia o caminho da salvação, são um servo de Deus. Olha, até o demônio está conhecendo ele. Não, Paulo não quis, não. Paulo fez foi se irritar, porque estava saindo da boca do demônio. Era um demônio. O espírito. Você esqueceu? Quer ver? Não teve mais dinheiro. Acabou o dinheiro. Agora veio o problema. Paulo chegou nessa cidade. Deus deu uma visão. Ele foi num lugar para orar, procurar um lugar, depois achou lá umas mulheres, ele começou lá, Deus botou no coração da Lídia, a Lídia se converteu, ela e a sua casa. Foi batizada, em nome de Jesus, que ninguém conhecia. Mas tinha esse demônio lá, tomando dinheiro. Tomando dinheiro do povo, de toda a cidade. Agora, escute aqui. Os romanos prendem Paulo e Sila. Minha irmã, quer ver arrumar confusão e entrar dinheiro. É você tirar dinheiro. E tirou dinheiro, a confusão vai vir. Paulo não arrumou confusão porque ele falou mentira, não. Era um homem que andava diante de Deus com sinceridade. Sila não arrumou porque ele estava mentindo, não. Expulsou o demônio. O problema de Paulo, porque ele expulsou o demônio em nome de Jesus. Os romanos prenderam ele. Prenderam Paulo. Agora, escute. Percebendo que o verso 19 agora. Percebendo que a sua esperança do seu lucro havia esgotado, o proprietário da escrava agarraram Paulo e Sila e arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Agarraram Paulo. Arrastaram no meio da cidade. Levaram para magistrados. Começou o sofrimento. Porque tirou o lucro. Tirou a grana. Era um demônio. O demônio saiu, não aguentou o nome de Jesus. E o nome de Jesus é poderoso. O bicho saiu fora. A escrava. E a Bíblia nem fala que ela se converteu. Nem fala que se converteu a escrava. Principal. Diante da autoridade. Ó, 20. E apresentaram-se os magistrados locais, acusaram, afirmando: este homem, sendo judeu, perturba a nossa cidade. Mas perturba mesmo. Perturba. Os romanos não iam aceitar perder dinheiro. Ele perturba por quê? Porque ele fala de Jesus, que Jesus cura, Jesus salva, Jesus leva para o céu. Foi ele que foi morto na cruz. Os romanos tirou até nosso lucro, tirou a nossa escravinha usada pelo demônio. Tirou o demônio dela, não é certo não. Olha, de novo, o 20. Apresentou-se os magistrados locais, acusaram, afirmando: este homem, sendo judeu, perturba a nossa cidade.
cidade, pregando o costume que nós, romanos, não é lícito aceitar, também, tampouco praticar. Jesus Cristo, nós não pratica. Nós não pratica. Ele está pregando coisa ilícita. Então ele tem que apanhar. Escute, Jesus falou, no mundo terei aflição. Paulo estava aqui passando a dele. E não foi só aqui não, minha irmã. Não foi só aqui não. Então uma multidão, a cidade, uma multidão, sem contar, multidão. Escute. Então uma multidão, unânime, atacou, e os magistrados rasgaram a sua roupa, ordenando que fosse assaltar com vara, nas costas de Paulo. Vara nas costas, pode bater nele. Não fez nada não. Por causa do demônio. Depois de tê-lo espancado muito, jogaram na prisão, recomendando aos carcereiros que vigiasse com toda atenção. E havendo recebido tais ordens expressas, lançou no cárcere interno e prendeu os pés no tronco. Chamaram os pés de Paulo e Silas no tronco. Mas escute, você, minha irmã e meus irmãos, Jesus falou que todos nós vai passar por aflição. Mas com Jesus, está levando chibatada. O homem de Deus, a mulher de Deus vai louvar. Escute. Verso 35. Atos 16, 35. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, entoando o hino de louvor a Deus, enquanto os demais presos ouviam. Mas, minha irmã e meu irmão, nós, eu, você, será que nós temos tanto tempo, nós não louvamos o hino a Deus um dia? Paulo estava todo empolado de varada nas costas, mas estava ali. Ele e Silas, os pés amarrados no tronco, algemado, mas a boca estava pronta. Oh, Senhor, que de misericórdia! E ele louvava. Os romanos ficavam escutando. Que homem é esse? Porque levou tanta varada, foi arrastado pela cidade, e o homem está louvando a Deus. Meu irmão, tem gente que sai da presença de Deus por causa de se um falar mal. Já sai. Esses aqui estão apanhando e estão louvando a Deus. Escute, está apanhando e está louvando a Deus. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, entoando um louvor a Deus, enquanto os demais presos ouviam. De repente aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo instante, no mesmo momento, todas as portas abriram e as correntes que prendiam todos soltaram. Eu te louvarei, Senhor, de todo do meu coração. O terremoto veio, mas não veio para matar ninguém, não. Veio para soltar Paulo e Silas e os que estavam perto dele. E depois o carcereiro se converteu, ele e a sua casa. Meu irmão, minha irmã, o homem de Deus passa por tribulações, que Jesus falou, Paulo também falou, olha, vocês vão passar por tribulações, e como de fato ocorreu. Porque pensou, eu não passo nada não, eu sirvo a Deus, não, no mundo terei aflição, mas vem as coisas, mas nós estamos com Cristo, se nós morrer, nós vamos com Cristo. Escute, nós estamos com Ele, minha irmã. Em Ele a glória, Ele a honra para todo sempre. Eu sou o caminho. Mas escute, nós não podemos deixar ninguém nos enganar. Nós não podemos deixar ninguém nos enganar. Essa é a realidade da vida.
obedecer a palavra de Deus e não deixar. Porque o povo de Israel estava sendo enganado em Miqueias 3, pelos líderes, pelos sacerdotes que ministravam, pastor tomando dinheiro, sacerdote por interesse, só querendo a coisa. Essa é a realidade, minha irmã e meu irmão em Cristo Jesus. Só o Senhor é Deus na nossa vida, nós não temos que deixar. Nós temos que obedecer o que Jesus falou, para nós chegar até Cristo, em nome de Jesus. E vamos orar ao nosso Deus, porque só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. O rei Davi, ele pecava. Que hora que ele pecava uns pecados, mas ele é humilde. Ó Senhor, compadece de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, segundo a multidão da tua misericórdia, apaga os meus pecados, porque eu conheço os meus pecados. Eis que iniquidade, Senhor, eu fui formado, em pecado me concedeu a minha mãe. Peça perdão. No verso 11, 51, dar em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto. No Salmo 24 fala, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Nós temos que ter um coração puro. Nós pedimos a Deus, Senhor, limpa meu coração, me socorre. Sabe o que Jesus falou em Mateus 5,8? Bem-aventurado é o limpo de coração, que esses virão a Deus. Mateus 5,8. Se nós estamos com, se eu estou com raiva de minha irmã e meu irmão, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou chorar, e Deus não vai ouvir minha oração. Se eu estou com raiva, ele não vai querer minha oferta. Ele não vai querer minha oferta. Se eu estou com raiva de minha irmã, mas se eu estiver com o coração puro, você e eu, e nós chegar, Senhor, nos ajuda. Nos socorre, meu Deus. Que a nossa esperança é Ti. E Deus socorre em nome de Jesus. E vamos orar em nome de Jesus. Vamos entrar na presença de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu vou a Ti, Pai Santo. Eu te peço, nos ajuda a casa de mim, visita a casa de minhas irmãs, meu Pai, de meus irmãos, pelo amor de Teu nome. Senhor, Tu enviaste o Teu único Filho para que todos aqueles que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós cremos, meu Pai. Meu Deus, dá paz na casa dos meus irmãos. Tenha de misericórdia dos meus irmãos, de minhas irmãs, meu Deus, segundo a Tua benignidade. Segundo a multidão da Tua misericórdia, Senhor, que o Senhor tem. Meu Deus, dá paz para o Teu povo. Visita Jerusalém, dá paz a Judá e todo o Teu povo dessa terra, Senhor. Visita nos hospitais, os manicômios, os presídios. Tenha de misericórdia e nos socorre. Porque nós somos falhos, mas o Senhor é um Deus perfeito. Perdoa todos os nossos pecados, porque o Senhor é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém. Até outro dia, minha irmã e meu irmão em Cristo. Que Deus permitir em nome de Jesus.